Olá, alunos! Vamos começar aqui então o nosso estudo, relacionado a séries periódicas, tá, pessoal? E uniformes de pagamentos. Bom, pessoal, o que são periódicos, né, pessoal? Séries periódicas significa então que é uma séries constantes, certo? De tempos em tempos você vai ter que fazer esse pagamento. E uniformes significa que elas serão iguais, né? Em outras palavras, tá, pessoal? Quando eu falo de séries periódicas e uniformes de pagamentos, eu estou falando daquela situação em que você vai na loja, compra um produto e parcela esse produto, certinho? Bom, pessoal, por que eu digo que ela é periódica? Porque todo mês, aquele evento de você ir lá pagar a prestação do produto que você comprou vai acontecer. E uniforme, tá, pessoal? Porque você parcelou esse produto, né, esse objeto que você comprou, em pagamentos iguais, certo? Então, por isso que nós chamamos de séries periódicas e uniformes de pagamento, certinho? Bom, pessoal, existem basicamente três tipos de séries periódicas e uniformes, tá, pessoal? Então, as séries periódicas, elas podem ser divididas em pós-antecipadas, tudo bem? Antecipadas e diferidas. Num primeiro momento, tá, pessoal, e de maneira simultânea, nós vamos falar das pós-antecipadas e antecipadas ao mesmo tempo, certinho? E vamos deixar aqui então essas diferidas, tá, para um segundo momento, certinho? Então, nesse e nos próximos vídeos nós vamos estar falando, basicamente das séries pós-antecipadas e antecipadas. As diferidas merecem uma atenção especial e nós falaremos posteriormente. Considere, tá, pessoal, o seguinte: um financiamento ou investimento onde as prestações ou pagamentos são iguais, ok, pessoal? Uniformes, né? E quitadas em espaços iguais de tempo, periódicas, tá, pessoal? Quando eu falo de periódico, eu estou relacionando, tá, com o meu tempo, beleza? Bom, pessoal, esse sistema, de pagamento periódico e uniforme, ele é muito conhecido na matemática financeira, tá, pessoal, como sistema de amortização francês, correto? Ou ainda, tá, pessoal, conhecido como sistema Price. Então, a partir de agora, tá, pessoal, se eu falar, pessoal, vamos trabalhar com o sistema de amortização francês, com o sistema Price, né? Eu estou falando das séries de pagamentos periódicas, tá, pessoal, e uniformes, antecipadas e pós-antecipadas, certinho? Muito bem, tá, pessoal? Vamos entender então o que significa essa pós-antecipada e essa antecipada, tá, pessoal? E você ter clareza do que significa essa pós-antecipada e essa antecipada, vai ser assim, é crucial, óbvio, né? É crucial para você resolver o seu exercício, tá bom? Fiquem atentos porque parece um pouco confuso, tá, pessoal? Às vezes pode parecer um pouquinho confuso, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, veja que eu tenho aqui a pós-antecipada, certo? E eu tenho aqui a antecipada. Então, do lado esquerdo, eu estou colocando as informações da pós-antecipada e do lado direito eu estou colocando informações da antecipada, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, vejamos. Quando eu estou falando, de uma determinada transação financeira, a aquisição do bem ela pode acontecer no início da operação financeira ou a aquisição desse bem pode acontecer no final. Por exemplo, vamos ver aqui a situação, você vai numa loja e vai comprar um produto. Para você que compra, num primeiro momento, a aquisição do bem está acontecendo no início, concorda? Porque aquele bem está entrando lá no teu portfólio, certo? Lá na tua carteira de produtos, Ou seja, está entrando lá na tua casa, no teu bolso. Então significa o seguinte, que naquele primeiro momento, então está entrando aquele recurso para você, certinho? Significa então, tá, pessoal, o seguinte, que para a loja o recurso só vai entrar lá no futuro, quando você começar a pagar os produtos, certo? Então, para você o bem entra no momento da aquisição do produto, mas para a loja a aquisição do produto acontece no final, certinho? Ou, às vezes de maneira parcelada, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Mas então já fica assim com essa ideia, olha. Vamos supor que você vai na loja e vai comprar o produto, que é essa situação que eu acabei de falar. Você comprou o produto, esse produto ele entra no teu portfólio de bens no exato momento em que você vai lá comprar, certo? Pessoal, se a aquisição do bem se dá no início da operação financeira, essa situação, ela vai estar relacionada com PV. Agora vamos supor que você está fazendo um investimento, Vamos supor que você todo mês paga lá um consórcio, e tal, está lá fazendo um investimento. E no final de 4 meses você vai lá resgatar o dinheiro, o consórcio lá de dinheiro que a gente geralmente faz entre amigos e tudo mais. Pode ser no banco também, enfim, alguma situação assim.
e lá no final você vai resgatar esse produto, certo? Ou seja, nós estamos relacionando isso então com o nosso FV. Ou seja, pessoal, se a aquisição do bem se dá no final da operação financeira, quer dizer que essa situação toda ela está relacionada com quem? Com o FV. Pessoal, coloque isso na sua memória. Se a aquisição do bem está acontecendo no início da operação financeira, estamos relacionando com o PV. Se a aquisição do bem se dá no final da operação financeira, você está relacionando com o FV. É o caso, por exemplo, de financiamentos, né? Você vai pagando, financiamentos não, desculpa, investimentos. Investimentos você vai pagando e resgata só lá no final. Ou talvez você pode estar pagando um produto, pagando e no final pegar o produto, né? Então bem pode acontecer isso. Mas então fica com essa ideia, beleza? Bom, galera, vamos lá então. O fluxo de caixa, tá, pessoal, que representa, tá, pessoal, uma série pós-antecipada é essa daqui, galera, olha. Então quer dizer que o fluxo de caixa que vai representar uma série pós-antecipada relacionada com o PV, é bom que isso fique claro, tá, pessoal? É o seguinte, você tem aqui o seu PV, um mês depois, tá, você está pagando, você começou a pagar o produto que você comprou. E aí você está lá pagando em prestações, né? Você dividiu em 2 prestações, 3 prestações. Todo mês você começa a fazer o pagamento das suas prestações, correto? Então tá aqui o fluxo de caixa que representa uma série pós-antecipada. Professor, por que ela chama-se série pós-antecipada? Ela se chama série pós-antecipada porque o primeiro pagamento ele vai acontecer, tá, pessoal? Um mês após a aquisição do teu bem, certinho? Ou da contratação do financiamento, não sei, alguma coisa assim, certinho? Ok, galera. Já na série antecipada, tudo bem, pessoal? Vejam bem, isso quando ela está relacionada com PV, é bom que isso fique claro. Pessoal, o primeiro pagamento coincide, olha só, galera, o primeiro pagamento coincide exatamente com a data da aquisição do bem ou do início lá da contratação financeira. Pessoal, vejam bem, percebam que neste caso aqui, galera, olha, percebam que neste caso aqui é como se eu estivesse dando uma entrada. É como se a primeira parcela representasse pra gente quem? A entrada. Para quem está acompanhando os vídeos anteriores aí, deve ter percebido já, né, pessoal, que quando eu tenho assim, ó, essa situação, eu tenho aqui um fluxo de caixa e eu tenho aqui o meu PV, e logo abaixo do meu PV eu vejo uma setinha para baixo, a gente não estava tratando isso como entrada? Mas é exatamente essa situação. Só que agora, né, nessa situação aqui dos vídeos anteriores, a entrada poderia ser qualquer valor, né? Então qualquer valor, né? Então poderia ser R$100, R$200, R$300. E a minha prestação, a minha PMT aqui, ó, ela poderia ser, por exemplo, assim, de R$200 e eu poderia ter dado entrada de 1.000, tá vendo? Então não tem problema nenhum. Agora que nas séries antecipadas, tá, pessoal, de pagamento, quando a gente vai falando de uma série antecipada, obrigatoriamente, né, a primeira parcela é como se ela fosse dada como entrada, certo? Então essa entrada aqui, né, pessoal, essa entrada aqui, ó, obrigatoriamente, ela tem que ter o mesmo, né, tem que ser o mesmo valor de todas as outras parcelas. É isso que vai diferenciar aqui essa série antecipada dos exercícios que a gente estava vendo anteriormente, certo? Do conteúdo que a gente viu aí nos vídeos anteriores, beleza? Bom, pessoal, então percebam que nós temos esta situação aqui, tá, pessoal? Que na antecipada, o primeiro pagamento, ele ocorre no momento da aquisição do bem, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar muito, né, nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar muito com a calculadora, né, que simula a HP12C, que é aquela calculadora famosa, né, aquela calculadora financeira muito famosa, certinho? Toda vez que eu for, né, usar a calculadora financeira e precisar, né, trabalhar com uma série pós-antecipada, eu tenho que dar o comando GEND, certinho? E daqui a pouco eu mostro para vocês como é que isso funciona. Toda vez que nós formos usar a calculadora financeira, né, e que eu precisar, né, trabalhar com a série antecipada, nós vamos ter que digitar o GBEG na nossa calculadora financeira, certinho? Então quer dizer que a nossa calculadora financeira, tá, pessoal? Ela tem aqui, tá, pessoal? FCLX para zerar aqui, né, a nossa calculadora financeira. A nossa calculadora financeira, tá, pessoal, ela tem essas duas funções. A gente consegue calcular séries pós-antecipadas e séries antecipadas, certinho? Só que para a gente poder calcular a pós-antecipada, tá, pessoal, eu tenho que teclar GEND. G é essa tecla azul, certo, pessoal? G aqui, GEND. Percebam que aqui no display vai aparecer o G, certo?
E o AND, pessoal, está aqui embaixo da tecla 8, tudo bem? Percebam que está aqui em azul, né? Então, toda vez que eu teclo G, eu ativo as funções em azul. Perceba que o AND, tá, pessoal, está abaixo do 8, certinho? Então, teclou G AND, pode perceber que sumiu, certo? Né, o Gzinho, e não apareceu nada no display da calculadora. Bom, geralmente as calculadoras elas já vêm pré-programadas para o GEND, certinho? Então, toda vez que for uma série antecipada, você vai teclar o GEND. Observe que abaixo do 7 nós temos o BAG, né, pessoal, o GBAG, e aí você pode perceber que vai aparecer a palavra begin lá no display da nossa calculadora. E ela vai ficar assim, tá, pessoal? Toda vez que você abrir a sua calculadora, já vai estar no GBegin, certo? No begin. Quando você for calcular uma pós-antecipada, você tem que vir aqui no G e teclar o END, certinho? Que aí você vai voltar para a série pós-antecipada, certo? Bom, pessoal, esse END em inglês eu acho que significa fim, né? Porque a ideia é que o primeiro pagamento ocorra no fim do primeiro mês, né? E o GBAG, né, pessoal? Quando eu digo GBAG, você pode ver que apareceu a palavra begin, e begin, salvo engano em inglês, significa início, começo, alguma coisa assim. Que significa que o nosso pagamento, nosso primeiro pagamento, está acontecendo no início, né, da aquisição do bem, certinho? Então tá aí, tá, pessoal? Nossa calculadora financeira tem essas duas funções, tá? Para trabalhar com a pós-antecipada e com a antecipada, certinho? Bom, galera, percebam que eu coloquei aqui agora o fluxo de caixa, tá, pessoal? Quando eu tenho um bem, né, uma situação relacionada com o meu FV. Pessoal, esse valor aqui, esse fluxo de caixa que eu estou destacando em amarelo aqui, ele está relacionado ao pós-antecipado. Professor, você não errou, não? É pós-antecipado mesmo. Pessoal, percebam, ó, que quando eu relaciono o meu fluxo de caixa com o PV, certo? Abaixo do PV eu não vejo setinhas, correto? Agora, pessoal, vejam bem. Quando eu estou trabalhando com o meu FV na pós-antecipada, tá certo isso? Eu não estou errando, tá, pessoal? Abaixo do meu FV nós vamos ver uma setinha, certinho? Então percebam, tá, pessoal, que isso é meio confuso, tá? O fluxo de caixa de uma série pós-antecipada relacionado com PV e com FV, eles são diferentes um pouquinho. Alguns alunos poderiam pensar assim agora nesse exato momento. Fala, professor, eu estava imaginando, por exemplo, que a série pós-antecipada aqui, né, eu não iria ver, tá, essa setinha aqui, ó, né? Eu imaginaria que seria assim. Pois se enganou, tá, pessoal? Porque não é isso, certo? A gente tem a situação aqui, ó, quando eu estou com fluxo de caixa de uma série pós-antecipada relacionada com FV, abaixo do FV ali, a gente vai ter ali uma setinha, certinho? Professor, como assim? Não estou entendendo. Significa que no dia em que você vai sacar o teu investimento, você também fez o último pagamento da sua parcela. Funciona assim. Para você sacar o dinheiro, você tem que pagar. Então, se você está lá, né, fez um investimento, tá, pessoal, em 4 pagamentos, né, e eles são pós-antecipados, o que que significa? Lá no 4º mês você vai depositar o teu último pagamento e logo em seguida vai ser liberado o saque, né, do teu recurso lá, do teu investimento. A ideia é essa, ok? Tá. Então vejam bem, tá, pessoal, essa situação. Então no pós-antecipado, o fluxo de caixa no pós-antecipado relacionado ao FV, tá, pessoal? Significa então que na data que eu vou resgatar o meu investimento, eu estou fazendo também o meu último pagamento. Agora, pessoal, quando eu tenho um fluxo de caixa relacionado ao meu FV, tá, pessoal, numa série antecipada, percebam o seguinte, pessoal, olha, que o pagamento ele acontece um mês antes do resgate do nosso bem. Por isso que ela chama antecipada, certo? Percebam agora, pessoal, que abaixo do meu FV aqui, ó, eu não tenho nenhuma setinha. O que que significa? Se você fez um investimento em 4 pagamentos, você vai pagar a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela, a quarta parcela, só que você só vai resgatar o teu bem depois de um mês, né, do final do pagamento. Um mês após o último pagamento, que nesse caso vai ser no 5º mês. Então vejam que o seu FV vai ser resgatado não no 4º mês, e sim no 5º, certo? Professor, essa ideia é um pouco confusa. Reconheço, tá, que você tem que memorizar essa ideia aqui, tá, pessoal, do nosso fluxo de caixa. Tanto para séries, né, antecipadas como pós-antecipadas, ok? E principalmente, tá, pessoal, para o PV, tá, quando a gente tem ali essas séries relacionadas com o PV e com o FV.
Ah, professor, é um pouco confuso. Eu entendo, mas é assim que a coisa funciona, beleza?